A cidade de Hollow Creek era enganosamente pacífica. Aninhada entre colinas verdejantes e salgueiros que sussurravam ao vento, exalava uma tranquilidade quase inquietante. O ar, fresco e úmido, carregava o aroma de pinho e terra molhada, mas por trás da fachada idílica pairava uma sensação de presságio. O silêncio era profundo demais, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo grasnar distante de um corvo. Era o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Os habitantes da cidade, com seus sorrisos amigáveis e olhares conhecedores, pareciam guardar segredos por trás de suas aparências educadas. Seus olhos, refletindo a melancolia do inverno que se aproximava, falavam de coisas não ditas. Hollow Creek era uma cidade que prendia a respiração, inconsciente da escuridão que estava prestes a manchar sua fachada imaculada. A calmaria era uma fachada, uma máscara que escondia uma verdade terrível demais para ser compreendida. O primeiro sinal de problema chegou em uma terça-feira, entregue pelas mãos trêmulas da velha Sra. Hathaway, a carteira da cidade. Ela era conhecida por sua pontualidade e pela maneira gentil com que tratava todos os moradores. Mas naquele dia, havia algo diferente em seu semblante, uma sombra de preocupação que não passava despercebida. Não era a costumeira pilha de contas e panfletos. Entre os envelopes comuns, havia um que se destacava, um envelope de aparência antiga que parecia ter viajado no tempo. Era uma carta, endereçada ao delegado, seu pergaminho cremoso manchado com uma única palavra carmesim, culpado. A tinta vermelha parecia ainda fresca, como se tivesse sido escrita com pressa e urgência. Lá dentro, a caligrafia elegante, escrita por uma mão que só poderia ser descrita como bela, causou arrepios na espinha do delegado. Ele não conseguia afastar a sensação de que aquela carta era um presságio de algo terrível. Falava de pecado, de retribuição e de um acerto de contas que estava por vir. As palavras pareciam ecoar na mente do delegado, cada frase carregada de uma ameaça velada. A vítima foi encontrada mais tarde naquele dia, nos arredores da cidade, perto do velho moinho abandonado. O local, que antes era um ponto de encontro para jovens aventureiros, agora estava envolto em uma aura de mistério e medo. Seu nome era Margaret Tillman, uma mulher conhecida por sua devoção religiosa e seu amor por gatos de rua. Ela era uma figura querida na comunidade, sempre disposta a ajudar quem precisasse. Agora, ela jazia sem vida, seus olhos fixos no céu implacável. A cena era de partir o coração, e a cidade inteira ficou em choque com a brutalidade do crime. Sua mão pálida segurava uma única pena branca, sua superfície imaculada, manchada por uma única gota de sangue. A pena parecia um símbolo, um enigma que o delegado precisava decifrar. O medo, como um vírus, começou a se espalhar pela cidade antes pacífica. Os moradores, que antes viviam em harmonia, agora olhavam uns para os outros com desconfiança. Cada sombra, cada ruído noturno, parecia carregar uma ameaça invisível. A tranquilidade havia sido substituída por uma tensão palpável, e todos se perguntavam quem seria o próximo. Alice Carter, uma jovem jornalista com sede de verdade e olhos que não deixavam escapar nada, chegou em Hollow Creek pouco depois da notícia da morte de Margaret chegar à cidade grande. Ela sabia que essa pequena cidade escondia segredos profundos e estava determinada a desenterrá-los, não importava o custo. Sua chegada foi recebida com uma mistura de curiosidade e suspeita. Os moradores de Hollow Creek não estavam acostumados a estranhos, especialmente aqueles que vinham com perguntas incômodas e câmeras prontas para capturar cada detalhe. Os habitantes da cidade, acostumados ao ritmo tranquilo de suas vidas, desconfiavam de forasteiros, especialmente aqueles que faziam muitas perguntas. Eles se perguntavam o que uma jovem jornalista da cidade grande poderia querer com a morte de uma velha senhora que todos conheciam. Mas Alice não se deixou intimidar. Ela estava acostumada a enfrentar desafios,
e sabia que a verdade muitas vezes se escondia onde menos se esperava. Com passos firmes e um olhar determinado, ela começou sua busca. Ela tinha um talento especial para descobrir segredos, um talento aprimorado por anos perseguindo histórias na selva de concreto. Cada entrevista, cada documento, cada pista era uma peça do quebra-cabeça que ela estava determinada a montar. Não vou deixar que as suspeitas deles me impeçam. Há uma história aqui e eu vou descobri-la. Margaret merece justiça e eu vou garantir que ela a tenha. Alice começou sua investigação entrevistando os habitantes locais, com seu bloco de notas e caneta como companheiros inseparáveis. Ela sabia que cada palavra dita poderia ser a chave para desvendar o mistério. Ela ouvia pacientemente suas histórias, suas fofocas e seus medos. Cada relato, por mais insignificante que parecesse, era anotado meticulosamente. Ela prestava atenção à linguagem corporal deles, aos olhares hesitantes e às palavras cuidadosamente escolhidas. Alice sabia que a verdade muitas vezes se escondia nas entrelinhas, nos silêncios e nos gestos não ditos. Ela visitou a cena do crime, seus olhos examinando cada centímetro do chão, procurando por qualquer pista que pudesse levá-la ao assassino. Cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser a peça que faltava para resolver o quebra-cabeça. Alice sabia que a verdade estava lá fora, esperando para ser descoberta, e ela não descansaria até encontrá-la. À medida que Alice mergulhava na vida de Margaret Tillman, ela descobria um padrão, um fio condutor que conectava Margaret a outros 2 assassinatos não resolvidos de anos atrás. Ela começou a perceber que esses casos não eram meras coincidências, mas partes de um quebra-cabeça maior que estava esperando para ser resolvido. Todas as 3 vítimas haviam sido ostracizadas pela cidade, acusadas de atos hediondos que juravam não ter cometido. A cidade de Hollow Creek tinha uma maneira peculiar de lidar com aqueles que considerava indesejáveis, e isso se refletia na maneira como essas pessoas eram tratadas. Alice ficou sabendo de um incêndio trágico que havia tirado a vida de um jovem casal, um evento que deixou uma marca indelével na memória coletiva da cidade. O incêndio não foi apenas uma tragédia isolada, mas um ponto de virada que mudou a vida de muitos. Um incêndio que muitos acreditavam ter sido causado pelo testemunho de Margaret. A cidade estava dividida, com alguns acreditando na inocência de Margaret, e outros a culpando pelo desastre. O tribunal se tornou um campo de batalha, onde a verdade parecia cada vez mais distante. Quanto mais Alice investigava, mais ela percebia que o silêncio de Hollow Creek não nascia da paz, mas de um segredo obscuro e compartilhado. A cidade tinha uma história de segredos enterrados, e cada descoberta levava a mais perguntas do que respostas. As vítimas não eram santas, nem de longe. Elas tinham seus próprios demônios e falhas, mas isso não justificava o tratamento que receberam. A cidade parecia ter uma necessidade de encontrar bodes expiatórios para seus próprios problemas. Elas eram imperfeitas, humanas, capazes tanto de grande amor quanto de erros terríveis. A complexidade de suas vidas era muitas vezes reduzida a meras caricaturas de vilania ou santidade, dependendo de quem contava a história. Mas será que eram culpadas dos crimes pelos quais foram acusadas? A dúvida começou a crescer na mente de Alice, e ela sabia que precisava cavar mais fundo para encontrar a verdade. Não tenho tanta certeza agora. A linha entre culpado e inocente estava se tornando cada vez mais tênue, e Alice sentia que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior. Ela estava começando a acreditar que o verdadeiro pecado não estava com as vítimas, mas com a cidade que as havia condenado. Hollow Creek tinha uma maneira de proteger seus próprios segredos, mesmo que isso significasse sacrificar alguns de seus cidadãos. A verdade, ela percebeu, estava enterrada no passado de Hollow Creek, um passado que a cidade parecia desesperada para esquecer. Cada arquivo antigo, cada registro empoeirado, era uma peça do quebra-cabeça
que Alice estava determinada a montar. Ela sabia que a chave para resolver esses mistérios estava em entender o que realmente aconteceu naquela pequena cidade, tantos anos atrás.